A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? Nesse momento, eu peço que quando você abrir o vídeo, fique até o final, que no final, Deus tem uma bênção para te entregar, um livramento. E Deus quer abençoar tua família nesse dia, quer abençoar tua casa, tua empresa, teus negócios, tá entendendo? Deus quer te dar um livramento muito grande. Então fica até o fim, que no final a gente vai estar orando e Deus vai estar confirmando a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, eu vou ler do 1 ao 6, tem uma palavra aqui, né, que fala sobre a covardia de Saul. Saul foi ungido rei de Israel para proteger Israel, mas foi um homem que desobedeceu a Deus. Você conhece a história de Saul, tá entendendo que ele foi desobediente à palavra de Deus, e por causa da desobediência dele, Deus se afastou dele. O homem nunca pode desobedecer a Deus, irmão, e deixar de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Porque o homem, quando Deus se afasta dele, que o Espírito Santo não vive mais na vida dele, ele fica covarde, medroso, tá entendendo? E por causa desse pecado, Saul também foi consultar uma mulher feiticeira, uma bruxa, para defender o povo de Israel, tá entendendo? Querendo que uma bruxa fizesse o trabalho de Deus, e Deus não permite essas coisas. Estou falando aqui da palavra de Deus, irmão. Não estou falando aqui de religião de ninguém, não estou falando da vida de ninguém. Estou falando do que acontece quando o homem deixa de fazer a vontade de Deus para ir buscar socorro, buscar ajuda em outros deuses, em outras coisas que não podem ajudar ele. Nunca ajudou, e ele conheceu o verdadeiro Deus, que foi o Deus que livrou ele muitas vezes, ajudou ele, e ele, depois de se afastar de Deus, ele foi procurar de novo, voltou que nem o cão, lambeu o vômito que deixou lá atrás, ele foi buscar ajuda nos deuses estranhos. E a cada dia se afundando mais, a cada dia se pervertendo mais, porque quando a gente não quer fazer o que Deus manda a gente fazer, Deus manda a gente fazer as coisas, irmão, porque ele ama a gente, ele tirou a gente do mundo, ele quer a gente na presença dele, ele quer que você permaneça firme na tua empresa aí, no teu comércio, com teus negócios que ele já te deu, e não quer que você desobedeça a ele nunca. Quando ele mandar você pregar o evangelho, você vai. Quando ele mandar você orar por alguém, você vai. Quando ele mandar você fazer qualquer coisa, você tem que obedecer a Deus, porque Deus é quem é na sua vida. E diz assim, ó: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Arquim a Davi: sabeis, deserto, que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Arquim: assim saberás tu o que farás, o teu servo. E disse Arquim a Davi: por isso te tirei por guarda da minha cabeça para sempre. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Rama, que era a sua cidade. E Saul tinha desesterrado, glória a Deus, os adivinhos e os encantadores, glória a Deus, tá entendendo? Tudo isso aconteceu naquele dia, né? Davi confiando em Arquim, o general do exército dele ali, um homem que Davi levantou ele para ser guarda da cabeça dele, da família dele, da casa dele, e ele estava ali com Davi para proteger Davi, que naquele tempo Saul perseguia Davi para querer matar Davi, para não deixar Davi reinar. Quando Deus quer te abençoar, irmão, muitos fantasmas aparecem ao teu redor. Muitas coisas aparecem para querer impedir que Deus te abençoe, mas não adianta. A gente sempre fala isso aqui e vai continuar falando. Não adianta nada se levantar contra a vida de um homem de Deus, de uma serva de Deus, de um homem que serve a Deus e que está na presença de Deus, orando, confiando e buscando a presença de Deus todos os dias. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o que quiser, não vai prejudicar a vida daquele homem, daquela mulher, da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Porque é coberta, guardada e lavada e remida com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É santa, é separada. E o mal não pode mexer com as coisas de Deus. Samuel já era morto. Davi tinha desesterado os adivinhos, os bruxos, feiticeiros daquela época para querer buscar nele ajuda para proteger o povo de Israel. E ele sabia que aquele povo ali, tá entendendo, não podia ajudar ele, porque
Deus era que pelejava por Israel, não eram os adivinhos, as feiticeiras, as bruxas, as encantadoras daquela época, os encantadores. Não era esse povo que pelejava pelo exército de Israel, era Deus. Sempre foi Deus, tá entendendo, irmão? E Deus protegia o povo dele, Deus guardava, Deus livrava entregava os outros exércitos na mão de Davi, Davi destruía tudo. Saul também fazia isso no começo, mas depois que ele começou a desobedecer a Deus, ele começou a cair. Porque todo mundo, irmão, quer ser rei, mas ninguém quer. O rei, você sabe por que a pessoa é um rei? É para ajudar os outros. Jesus veio como rei dos judeus, para livrar os judeus, para guardar os judeus, mas eles não quiseram aceitar Jesus. Desprezaram Jesus, tem que até hoje despreza. Porque se ele quisesse aceitar Jesus, ele não estava naquela guerra que eles estão hoje ali, matando um monte de gente inocente, destruindo as vidas das crianças, dos adolescentes, que pode ser mais tarde umas pessoas importantes para aquele país, eles estão destruindo, um se matando de um lado e de outro, tá entendendo? Porque não devia existir essas guerras entre eles, mas existe porque eles rejeitaram o rei dele que veio para salvar eles e libertar eles de todas essas guerras que eles estão enfrentando hoje. E nós aceitamos Jesus, e por causa que nós aceitamos, nós somos guardados, lavados e remidos no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos esse privilégio de ter Ele na nossa vida. E Davi foi procurar encanto numa encantadora e não achou socorro com ela, tá entendendo, irmão? Porque quando o homem perde a presença de Deus, ele fica fazendo essas bagunças aí. Fica atrás de macumbeiro, de xangozeiro, de gente que vai fazer trabalho por aí para dizer que vai ajudar, não ajuda ninguém, mano. Se essas pessoas pudessem ajudar você, elas eram as pessoas mais ricas desses países que a gente vive. Para você ver que não é. A igreja de Deus, ela prospera, sabe por quê? Porque Deus faz ela prosperar. Deus faz ela se multiplicar por todo canto. Deus faz ela crescer nos outros países, em todo lugar que vai um homem de Deus, uma mulher de Deus orar e clamar para salvar a alma. Deus abençoa, Deus prospera e Deus guarda a vida daquele ser humano que está ali na presença dele, intercedendo para tirar a vida da mão do inimigo, para tirar a vida da mão de Satanás, tá entendendo, irmão? Tirar a alma da mão dele, as almas que Jesus comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. E quando a gente está nessa batalha de ganhar a alma para Jesus, de interceder pela vida dos outros, se levanta muito e levanta contra a nossa vida, para querer nos parar, para querer impedir o trabalho de Deus na nossa vida, mas não impede, porque Deus é quem peleja por mim e por você. No verso 6 diz assim, no verso 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito, e o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor lhes não respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta, tá entendendo? Deus não respondeu mais a Saul, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta, tá entendendo? Por oração, por nada. Porque Deus já tinha desagradado de Saul. Deus já tinha saído fora da vida de Saul há muito tempo, e ele estava sozinho, tá entendendo? Então ele foi clamar a Deus, Deus não respondeu a ele. A gente tem que temer a Deus, respeitar a Deus, porque a melhor coisa da vida da gente em cima desse pedaço de terra aqui é a gente ter a comunhão com Deus, ter a presença de Deus na nossa vida. Deus quer estar no meio da tua casa, da tua família. Deus quer estar na tua vida, no meio da tua empresa, no trânsito, quando você vai andando, viajando. Deus quer estar com você em todo lugar. Ele não quer que você perca a comunhão com Ele. Então, permanece firme na presença de Deus, irmão, orando, buscando a Deus, pela tua família, pela igreja, pelas autoridades do nosso país também, para que eles possam governar e fazer as coisas certas, para que todas as pessoas venham a ser beneficiadas nesse país e ter uma igualdade do mesmo modo, tá entendendo, que um tem, o outro tem também. Não que ninguém vai ter riqueza igual, porque sempre tem a pessoa mais rica, mais pobre, aquela mais, tá entendendo? Sempre vai ter essa diversidade de povo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Mas ore pelas autoridades, ore pela vida dos policiais militares, policiais civis, federal, municipal, metropolitano, Forças Armadas, ore pela segurança do nosso país, ore pelos governantes, ore pelos médicos, pelas professoras de escola, os educadores, ore por todas as autoridades do nosso país, todas as pessoas que trabalham, entregue na mão de Deus, para que em todo lugar que você for, você tenha paz no meio dessas pessoas, você tenha as coisas resolvidas quando você for resolver, porque Deus prepara sempre gente no lugar que você for para te ajudar, para te abençoar, em nome de Jesus Cristo, amém?
Então, que Deus te abençoe. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher. Toma a vida desse irmão, Pai, dessa irmã que parou para escutar esse vídeo, Pai. Toma a família dele nas tuas mãos, meu Pai. Toma a saúde dela nas tuas mãos, Pai. Cura ela, liberta de tudo quanto for enfermidade, perturbação que ela estiver enfrentando no meio da casa dela, da família dela, Pai. Toda a força do mal, Pai, toda a força maligna venha cair por terra no meio da família desse homem, dessa mulher. Abençoe a empresa dele, Pai, o comércio dele. Meu Deus, prospera a vida dele na empresa, Pai, no comércio, no trabalho que ele faz. Seja lá qual for o trabalho que ele faz para levar o pão para dentro de casa, para sua família, Pai. Que o Senhor venha me estender a mão, meu Deus, para abençoar, para guardar e para livrar, Pai. Toma as criancinhas nas tuas mãos, meu Pai. Toma os adolescentes, os jovens. Toma todas essas pessoas, meu Pai. Essas famílias, meu Deus, que estão nesse planeta Terra. A casa que tem aqueles que são crentes, Pai, aqueles também que não são. A gente está orando por eles, para que o Senhor venha dar o livramento, Pai. Venha resgatar essas almas, meu Deus, para a tua presença. Toma todos os cuidados, Pai, todas as preocupações. Tua igreja, Pai, o teu povo, os pastores, os obreiros. Toma todos nas tuas mãos nessa manhã, meu Deus. Eu entrego e te peço, Pai, abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, você, homem e mulher que parou para escutar essa palavra. Seja abençoado, livre, em nome de Jesus Cristo. Amém?